Irmãos, o que é a razão? O que é a razão? A razão, queridos, ela nos permite analisar informações, tomar decisões lógicas, ela nos ajuda a compreender as consequências das nossas ações. Então a razão ela é responsável por esse lado nosso dessa vida, né? E o que é a emoção? Irmãos, as emoções são as respostas naturais a eventos e situações, expressando o quê? Nossos sentimentos e necessidades internas. Então a razão e a emoção são duas coisas que nós precisamos estar conectados juntos. Eu vou explicar para vocês a diferença hoje em graça, como a razão e a emoção se desenvolvem em graça e como se desenvolveu lá no sistema religioso, sistema da razão. Para viver plenamente neste mundo, irmão, plenamente, é importante encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos. Muitas vezes as pessoas tendem o quê? A enfatizar a importância da razão, negligenciando suas emoções. Nós não podemos negligenciar as nossas emoções. Porque, irmãos, as emoções, elas nos foi dada pelo Pai. Nós precisamos das emoções para viver esta vida. Nós não cremos que tudo que Deus fez, quando a gente olha para a natureza, a gente não vê uma harmonia. Claro que o homem hoje está destruindo muita coisa, mas a gente não consegue ver harmonia na natureza. Nós conseguimos ver harmonia quando o nosso corpo está bem, né? Quando a gente está respondendo bem as coisas, saúde. De certa forma, quando há um desequilíbrio em uma dessas partes, não ficamos muito equilibrados. Essas coisas, elas nos ajudam a estar equilibrados com isto, com a razão e a emoção, elas nos ajudam a identificar as nossas necessidades, os nossos desejos, nossas limitações e também podem nos guiar na tomada de decisões importantes. Todo o nosso corpo, ele funciona, a mente, ela funciona e ela é toda agregada um ao outro. E Deus, quando nos deu isso para viver nesta vida, é porque Ele sabe da importância que tem para nós sentir, amar, sorrir, chorar, ter razões. Isso tudo é muito importante para nós. Nós não podemos negligenciar isto. Isto se chama humanidade. Nós não podemos negar a humanidade que Deus nos deu. Muitas das vezes a gente fala muito sobre aquela questão da guerra do espírito contra a carne, que é uma realidade, mas ali você tem que buscar uma coerência, buscar uma equalização, buscar um controle, buscar um equilíbrio. Abençoado, se eu for perguntar para vocês aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês vão me responder. Qual lado o sistema religioso usou e usa para atingir as pessoas? Vocês acham que é o lado racional ou o lado emocional? Márcia André respondeu as emoções. Emocional. Já o abençoado botou os dois. O lado emocional. Júlio também concordou aí com as irmãs. Lá o sistema religioso usou o lado emocional. O objetivo dele, como o abençoado colocou, é atingir os dois. Só que ele vem primeiro com o lado emocional. O emocional é o que fisga as pessoas no sistema religioso. Lá na entrada da igreja, a gente já vê um lado emocional. Geralmente na entrada da igreja tem o quê? Tem a cruz, não é verdade? E o que a cruz nos remete? Ao sofrimento de Jesus, apelando o quê? Para o emocional. Não é verdade? Tudo dentro de um templo, ele foi feito justamente para ter esse estado emocional aflorado. Você está na casa de Deus. Então você entra naquele lugar cheio de emoções, não é verdade? E aí, lá dentro, vocês já conhecem a maioria das doutrinas apelativas emocionalmente que eles têm. Então é um fato
O sistema religioso usa o lado emocional. Mas a visão deles e o objetivo deles é atingir o seu lado racional. Eles querem atingir o seu lado racional. Mas primeiro eles fortalecem o seu lado emocional. E eles têm um objetivo. Sabe qual é o objetivo do sistema religioso? É prender o seu lado racional, prender o seu lado racional pelas emoções. Prender sua razão. Então o sistema religioso usa, a princípio, o lado emocional para atingir o seu lado racional e assim dominar você pelo emocional. Você vê as pessoas, elas são presas pelo lado emocional e você vê como as pessoas agem dentro do sistema religioso, fazendo coisas que não dá para acreditar. O sistema religioso fortalece o seu lado emocional para ganhar o seu lado racional, para aprender o seu lado racional. Por isso que as pessoas, dentro do sistema religioso, elas abandonam o lado racional, mas não é porque elas abandonam, é porque elas estão presas, elas não conseguem pensar. Por isso que você vê as pessoas dentro do sistema religioso em sacrifícios, se mutilando. Já viu pessoas no sistema religioso que se mutilam? Pessoas que jejuam, pessoas que, quando tem a festa da padroeira do Brasil, que é a Aparecida do Norte, né? Aparecida, várias pessoas pegam aqui a Dutra e vão, né, com aquela cruz para levar lá no santuário de Aparecida. Isso é o quê? É um lado emocional, mas está preso a um lado racional dele. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas, elas se autoflagelam, elas se entregam em abstinências. Quando a pessoa começa a negar o lado racional, ela fica dominada pela religião. Esse é o problema. Então, o objetivo do sistema religioso é dominar seu lado emocional para aprender seu lado racional. Você começa a achar normal, por exemplo, quando você usa o seu lado emocional prendendo o teu racional, você acha normal, por exemplo, deixar a sua esposa, o seu marido, pela igreja, por exemplo. Abandonar a sua família, porque a pessoa chega e fala assim, estou vivendo com uma endemoniada, aí quer separar. Eu estou vivendo com um endemoniado, aí quer separar. Pessoas que dão R$1.000 por 1 quilo de feijão, irmãos. Pessoas que vendem seus terrenos e entregam na mão do pastor, entrega na mão do padre. O que é isso? É o seu lado racional preso pelas doutrinas do sistema religioso. Você tem que entender isto. Nós um dia também, irmãos, estivemos escravizados do sistema religioso e nós sabemos disto. Quantas vezes, irmãos, que eu deixava minha família para ir para a igreja, de domingo a domingo. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Estava perdendo meu casamento, estava perdendo a minha esposa, estava perdendo minhas filhas. Isso é que o sistema faz, prende a tua razão. Irmão, eu vou perguntar para vocês, em graça, como a graça te pega? Pelo racional ou pelo emocional? Como é que a graça te alcançou? Pelo lado emocional ou pelo lado racional? Aí os abençoados estão afiados, o Gabriel, Verinha, racional, isso, glória a Deus, Roselita também. O lado racional, irmãos. Quando a gente se sentiu liberto do sistema religioso, foi quando a nossa razão começou a pensar. Então, em graça é o contrário. Em graça, ela quer libertar a sua razão. Por isso que ouvir uma mensagem em graça, irmãos, o que ela te faz? Ela te faz pensar, ela te coloca para raciocinar, ela te coloca para procurar versículos na Bíblia. Peraí, será que esse cara está falando aí? Deixa eu procurar aqui. Todos que entram no canal da Graça Pura começam o quê? A pensar. Por isso que eu falo às vezes lá no nosso canal que o objetivo das mensagens em graça é fazer você pensar. Por quê? Porque você, quando começa a pensar,
Você usa o seu lado racional. Né? Tem até aquele ditado, aquela frase filosófica que diz: quando eu penso, eu existo. Você passa a pensar. Então a graça, ela te estimula o seu lado racional. Então quando a graça, o raciocínio começa a aflorar em nós, a gente começa a ouvir as mensagens de graça, a gente diz o quê? É verdade. Porque você está usando o teu lado racional. É verdade. Então a graça já é o contrário. A graça te pega pelo lado racional e ela vai trabalhar o teu lado emocional. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. A graça te fortalece racionalmente. Primeira coisa que ela faz, ela te corta o teu vínculo emocional com o sistema religioso. Aí você começa, peraí. Você começa a observar. O pastor leu Romanos 8, versículo 1. Diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí no final do culto, o pastor fala assim: olha, cuidado aí, porque essa semana a irmã fulana morreu, porque não olhou, atravessou a rua aí, e olha, imagina morrer sem salvação. Aí todo mundo, na época, né, dizia: amém, nosso pastor é um glorioso, ele falou a verdade, vamos observar, porque senão a gente pode entrar em condenação. Mas a Bíblia está dizendo que não entra em condenação. Por que a gente não via isso? Por que a gente olhava na Bíblia, estava escrito lá há tantos anos, e a gente nunca via aquilo ali, que é tão óbvio, né? Porque o raciocínio é o primeiro a ser aflorado em graça. É o raciocínio, irmão. Então, quando você domina bem essa área sua, que é a razão, você vai também dominar o quê? As emoções. Aí você começa a fortalecer as emoções, porque você precisa das emoções. Mas você precisa das emoções sendo controlada pela lógica, pela razão, e não o contrário. O contrário é desastre. Emoção domina a razão, é desastre. Razão dominando a emoção é equilíbrio. Por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eu sempre falo isso com vocês. O que está escrito lá? Diz assim, olha: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo escreveu isso. Então tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu canso de falar, você só exercita isso quando você pensa. Você só exercita as coisas que são lícitas para você quando você pensa. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas. Por nenhuma, né? Paulo fala. Então, o objetivo da graça, irmãos, é libertar a sua razão. A sua razão que estava presa às suas emoções. Por isso você se sente outra pessoa quando você vem para a graça. Por isso que há essa transformação nossa, né? Essa transformação se dá porque a tua razão, o teu raciocínio foi liberado, estava escravizado e foi liberto. Você é liberto. Você é um liberto, irmão. Glória a Deus por isso. Você tem liberdade. Porque lá no sistema você pensava pelas emoções. E você afundava a sua razão e arrumava problemas. Graça já é o contrário. Então o objetivo da graça é atingir sua razão, para aí você poder comandar as suas ações. Porque as emoções, irmãos, venhamos e convenhamos, né? É muito importante e nós não podemos negligenciar isto. Porém, as emoções são muito perigosas. Sim ou não? Principalmente quando não administrada corretamente. Em graça, nós aprendemos a controlar e expressar melhor as nossas emoções. Entender e expressar as nossas emoções de maneira saudável, irmão, nos permite estabelecer conexões mais profundas com os outros, com o nosso próximo. Quando nós entendemos e sabemos expressar as nossas emoções de maneira saudável, controlado pela razão, nós temos uma tendência a cultivar um relacionamento harmonioso e mais autêntico conosco mesmo.
Nós precisamos nos harmonizar, irmão. Nós precisamos olhar no espelho e falar assim: como você é lindo, como você é inteligente, como Deus te ama, pessoa. Você tem que falar isso para você mesmo. Porque vai gerar em você emoção positiva. E não podemos descartar isto, irmão. As emoções, elas estão ligadas à matéria, né, irmãos? Está ligado à carne. Por que ela é perigosa, as emoções? Quando não coordenada, quando não controlada, quando não administrada. Por que é? Porque ela está danificada. As nossas emoções, elas estão danificadas pela carne. Não é verdade isso que eu estou falando? Às vezes a gente está lá, estamos tranquilos, não estamos pensando em nada. Daqui a pouco a gente entra um pensamento mal na nossa mente, né? E se a gente deixar, vai expressar. O negócio é você na mente combater aquilo ali. Claro que nem todas as coisas você vai conseguir. Nem todas as coisas você vai conseguir. Vai ter coisas que você vai expressar. Aí já é uma outra história, né? A questão do mal. Então as emoções estão ligadas à carne. A matéria nós sabemos que não há bem nenhum. Aqui não há bem nenhum. Nós temos falado isso. Mas nós não podemos ignorar as nossas emoções. Ignorar isto é ignorar a nossa humanidade. Ao ignorar as nossas emoções, suprimir as nossas emoções, nós corremos o risco de nos distanciar de nossa essência e de negar aspectos importantes, né? Que é o caso de família, os bons costumes, preservação, se achar no meio da sociedade que você está inserido, falar que você é um membro da sociedade, que você precisa dar resultado. Você precisa dar resultado. Por isso que Salomão, ele escreveu isso aqui, é uma verdade, irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim, olha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então ele já, lá na lei, né, tu vê que o Salomão já escrevia sobre essa condição nossa humana, né, sobre as emoções. Então ele aconselha que tudo nós devemos levar a Deus. Nós devemos buscar orientações. Às vezes eu estou para fazer alguma coisa, irmãos, eu pergunto, eu falo assim, eu em pensamento, né? Senhor, o que tu acha de eu fazer isso? Senhor, o que tu acha de eu fazer aquilo ali? É uma forma humana de você conversar com Deus. É claro que Deus vive na eternidade, que estamos em planos predestinados. Mas, irmão, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Sim ou não? Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 segundos? Você pode supor, mas pode também acontecer o contrário. Então nós precisamos de desenvolver esta humanidade com consciência. Nós devemos desenvolver a nossa humanidade sempre pautada na racionalidade. Então, abençoado, a razão, né? A razão, ela por sua vez, ela nos ajuda a tomar decisões lógicas e objetivas, considerando as informações disponíveis e analisando as possíveis consequências de nossas ações. A nossa razão avalia, ou seja, pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Será que se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer se eu falar isso? Se eu for lá para aquele irmãozinho que é do sistema religioso, atenção. Se eu falar isso para aquele irmãozinho lá do sistema religioso, será que eu não estou querendo provocar ele? Já parou para pensar assim? Eu já evitei um monte de coisa, abençoado, principalmente dentro da família, tá? Segurando a minha língua. Dá vontade de falar, né? Chegar na cara daquela pessoa ali e até usar uma palavra ofensiva, e aí vai ser um problema. Aí, em vez de você conquistar, você vai perder.
Em vez de conquistar, você vai perder. Então você tem que entender, irmãos, que essas pessoas que estão no sistema religioso, elas estão com a emoção à flor da pele. Elas não agem com a razão. Não adianta você racionalizar muito o seu discurso com essas pessoas. Não adianta. A emoção domina a vida delas. Então, você vai entrar com racional, as pessoas não vão entender. O que eu fiz, irmãos? O que eu passei a fazer depois que eu comecei a compreender isto? Eu fico, quietinho. Já falei, por exemplo, saí da igreja hoje. Vamos dizer, não vou mais na igreja. Aí eu vou falar assim, André, você antigamente ia para a igreja com a gente. O que houve? Não, é que agora eu estou pensando diferente. Agora eu penso diferente lá da igreja, então não tem nada a ver eu ir para lá. Hoje eu penso assim, hoje eu penso assado. Aí dá aquela explicação, né? Mas olha, eu continuo sendo cristão, tá? Eu continuo acreditando no mesmo Cristo que você acredita. Só que a minha forma de servir mudou. Hoje eu tenho mais qualidade. Hoje eu olho a Bíblia com mais qualidade. Aí você depois se cala, né? Aí você fica na sua. Aí quando vier te perguntar, vai te perguntar assim, né? Vai falar assim, e aí, André? O que você acha disso? Aí quando a pessoa te chama, aí é diferente, né? Quando a pessoa te chama para explicar é diferente. Peraí, olha só, aqui eu penso assim. Sabe por que eu penso assim? Vamos pegar aqui o dicionário em grego? Vamos então ver aqui na internet, olha só, o que quer dizer essa palavrinha em grego. Aí você vai lá, né, e mostra para a pessoa e a pessoa vai ficar assim, isso aí tá por fora. E assim você vai ganhando terreno, irmãos. Isso é o que? Estratégia. Nós temos que pedir a Deus estratégia. Por quê? Porque já foi revelado para nós que essas pessoas que estão dominadas pelas emoções, elas são capazes de tudo, irmão. Elas são capazes de mentir e pensar que estão falando a verdade. Elas trocaram as coisas. Elas transtornaram a glória de Deus nas coisas humanas. Quem está no sistema religioso hoje serve um modelo humano, serve ao homem. Não serve a Deus, serve ao homem. Por quê? Porque elas estão prisioneiras de suas emoções. E o Evangelho da Graça é razão. O Evangelho da Graça é razão, é pensamento. Tem que queimar a mufa. É ou não é, irmãos? Quero perguntar a alguns de vocês aí que se chegou em graça assim, ouviu o André? Glória a Deus! Glória a Deus! Estou seguindo agora. Estou em graça. Mas não é verdade, irmãos, isso? Quando nós passamos a usar isto, irmãos, quando nós começamos a perceber isto, que tem essa diferenciação, né, entre a emoção e a razão, como eu estou explicando para vocês, você começa a desenvolver o quê? A mente de Cristo em você. Isso é a mente de Cristo em nós, tá? Ativada. Nos fazendo ser o quê? Um ser humano melhor. Em todos os aspectos. As pessoas têm que olhar para nós e ver, puxa, a qualidade de vida que o André tem é muito bonito. Puxa, eu tenho vontade de conversar com o André. Como é diferente, né? Ele fala diferente. Todo mundo está pensando em destruição, o André está pensando em um plano para dar tudo certo. Enquanto todos estão falando que não vai dar certo, o André está falando que vai dar certo. Então, abençoado, nós temos que pedir a Deus estratégias, nós temos que pensar, principalmente a gente, irmão, nós temos que pensar muito. Se você aí, meu irmão, vive num lar que está, vamos dizer assim, entre aspas, dividido entre a razão e a emoção, porque da graça está na razão, do sistema está na emoção, você que tem a razão tem que dominar a situação. Não é isso que Paulo falou? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é isso? Então nós temos que ser.
Porque o sistema religioso, quem está submetido ali, está dominado, irmão, pela emoção. Mais ou menos por aí. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim, olha, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Irmão, você conheceu a mente do Senhor. Sabe por que você conheceu a mente do Senhor? A partir do momento que você começou a pensar. A partir do momento que você começou a entender que é o teu lado racional que tem que funcionar e dominar todas as coisas. Você está pensando como Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo está ativada, pronto para te usar, pronto para você usar ela a seu favor. Então, depois que nós descobrimos isto, o que nós vamos fazer? Trabalhar a razão junto com a emoção. A razão fala assim, vai lá e fala para ela, ela está vindo da igreja agora, vamos dizer, sua esposa, ou seu marido, está vindo da igreja agora. A razão fala assim, vai lá, fala para ela que ir para a igreja é uma escravidão. A razão fala assim, um exemplo. A emoção já, não, mas não fala, fala com jeitinho. Você começa a trabalhar, irmãos, essas coisas na nossa vida, para nós entendermos o que é bom para nós. Quando a razão e as emoções trabalham juntas, quando elas estão trabalhando juntas, nós podemos alcançar um equilíbrio que nos permite sempre a tomar decisões mais sábias e satisfatórias. Levar em conta a lógica quanto os aspectos emocionais de uma situação, nós podemos obter perspectiva mais completa, considerando tanto as nossas necessidades racionais quanto emocionais. Você passa a ter uma visão maior de vida, irmão. Tremendo isso. Você começa a saber o que é dominar e não ser dominado. Opa, aqui eu posso usar um pouquinho da emoção. Aí você, opa, a emoção vai lá. A emoção vai te fazer feliz. Opa, pera aí, agora a emoção está atrapalhando. Usa a razão, irmão. A emoção já está me atrapalhando. Pera aí. A razão está dominando, então ela vai abafar a emoção e vai entrar a razão. Isso em tudo, irmão, em relacionamentos, tudo na nossa vida. O domínio que essa palavra nos dá é muito grande. É muito grande, irmão. Se você for pensar, se você começar a pensar nessa questão de razão e emoção, que tem que andar em equilíbrio e harmonia, irmão, meu Deus, é por isso que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Por isso que Paulo fala aqui, olha, Romanos 12, 2, eu gosto muito disso aqui. Fala, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí isso chama domínio próprio. É isso aí, domínio próprio. Então o apóstolo Paulo falou aqui, olha, nós devemos não nos amoldar aos padrões do mundo, mas dominar. Saber aonde você pode chegar. E a ideia da graça não é ofender ninguém. Talvez a parte ofensiva da graça seja porque nós pensamos. Eles não. Eles pensam pela emoção. Por isso, querido, que eu sempre falo, que principalmente eu falo de novo, para quem aí vive em lar, que tem pessoas que não estão na graça, nós precisamos, irmãos, entender muito bem isso. Saber dar corda e saber puxar. Saber usar a razão no momento que tem que usar e usar a emoção no momento que tem que usar. Então você começa a dominar. E a tendência da graça, irmão, é fazer você um ser humano melhor. Fazer você um ser humano melhor dentro de casa. Fazer você um ser humano melhor no teu trabalho. Essa é a ideia. Então a ideia da graça é isso, é fazer você usar o lado racional.
Só que o lado racional, irmãos, quando a gente não sabe dominar também o lado racional, ele tem uma tendência a ensoberbecer-se. Ele se ensoberbece. Por isso que você vê muita gente às vezes colocando posts ofensivos no Facebook, né? Você vê que são pura provocação. Então nós em graça aprendemos a lutar para equilibrar as razões e as emoções. Entendeu, abençoado? Separei também aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que diz aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o contrário, deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Aqui é aquela famosa luta, né? De carne e Espírito. Nós temos que saber, né, equalizar isto. Nós estamos em um campo de batalha. A realidade é essa, né? Nós estamos a todo momento em um campo de batalhas. Por isso que a Bíblia te chama de mais que vencedor. É porque você está sempre em um campo de batalha. E qual é o campo de batalha? Razão versus emoção. Espírito versus carne. Então você tem que dominar isto. E isso é um exercício muito bom, irmão. Quando você consegue dominar, você se sente melhor. Eu sou assim, né? Eu, quando consigo dominar uma situação que eu evito, eu me sinto muito bem. Quantas vezes, né, em um casamento, eu tive que tomar água para não falar besteira. Quantas vezes eu tive que sair pela tangente para parecer que eu sou mais fraco do que alguém, para não ser mandado embora da empresa que eu trabalhava. Quantas vezes eu tive que fazer certas coisas em que o Espírito de Deus me ajudou naquele momento. Então nós temos que entender que a graça, ela nos capacita a viver essa intensidade de dominar as coisas. É conforme a abençoada Flor colocou, é um domínio próprio. Nós temos que aprender a desenvolver isto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos. Irmão, você não deve andar ansioso pelo que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu recebo que a abençoada Roselita, ela vai conseguir trazer a filha dela para a graça. Então isso aí para ela já é uma verdade. Nós não devemos andar ansiosos antes do tempo. Vocês estão entendendo, abençoado? Vocês estão entendendo a glória que é você dominar a razão e a emoção? É você viver num mundo diferente do que o mundo pensa. Diferente de que todos pensam. É viver, irmãos, acima da média. Nós fomos chamados para viver acima da média. Por isso que a gente não pode se comparar. Nem também se achar mais do que ninguém, tá, irmãos? Isso é uma coisa nossa, tem que estar em nós, aqui dentro de nós. É valorizar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus, aonde Deus te colocou. A graça é algo muito, muito maravilhoso. Valoriza o que Deus colocou, aonde Deus te colocou. E não é religião, né, irmãos? Não é, Júlio? Não é religião, né? Não é, abençoada Flor? Não é religião, é o próprio Deus. É algo tremendo. Quantas vezes, irmãos, todo mês, né, toda a gente que trabalha, todo mês, a gente quando recebe o pagamento, a gente fica naquela ansiedade de dizer assim, poxa, será que vai dar para pagar esse mês as contas? Eu sou assim, pelo menos eu sou assim, né? Aí tem mês que eu fico mais apreensivo, né? Eu fico mais apreensivo. Mas eu domino isso em mim, né? Aí acontece um atropelozinho, acontece um fogo da vida, né? O dinheiro estava contadinho,
Aí alguém ficou doente naquele mês, tivemos que gastar dinheiro com remédio. Aí eu fico assim, caramba, e aí, como é que vai ser mês que vem? Já não tenho aqui dinheiro para pagar aquilo ali. Aí eu falo assim, caramba, olha, eu sei que o que vai acontecer esse mês vai ser um milagre. Eu fico assim mesmo. O meu Deus vai se levantar. O meu Deus vai vir a meu favor esse mês. Eu comigo pensando, né? Eu tenho certeza que Deus está vindo a meu favor esse mês. E aí eu relaxo. E aí, irmão, dá certinho. Dá certinho para pagar a conta ali no final do mês. Então, abençoado, é muito tremendo. É você usar as emoções a seu favor. A gente pode usar as emoções a nosso favor, porque nós dominamos. Isso é tremendo. Espero que a gente tenha entendido a mensagem que eu quis passar para vocês, que a gente tem que dominar as emoções pela razão, porque antes no sistema religioso nós fomos dominados pela emoção. A emoção dominou e aprisionou nossa razão, por isso que a gente fazia coisas que não estão no gibi. Eu fazia certas coisas que é loucura. Mas hoje não, hoje eu estou consciente, irmão, estou vivendo, estou em toda a plenitude. Eu estou em toda a plenitude, meu corpo funciona a meu favor, porque eu coloquei ele para trabalhar a meu favor. Irmãos, as células do meu corpo trabalham a meu favor. Irmão, o meu estômago trabalha a meu favor. O meu coração trabalha a meu favor. Irmãos, as coisas que estão à minha volta trabalham a meu favor. Tudo contribui para o nosso bem. É isso, irmão. Deus sempre está vindo ao nosso favor. Glória a Deus. Semana que vem tem mais para nós, tá? Glória a Deus. Obrigado a todos. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.